Senhoras e senhores, chamo para compor a mesa também a doutora Sâmia Cristina Kozer, delegada de Polícia Civil do Paraná. Ensino superior em Direito na Universidade Estadual de Maringá, pós-graduação em Criminologia Crítica no Instituto Brasileiro de Criminologia, pós-graduação em Segurança Pública pela Escola Superior de Polícia Civil, professora da Escola Superior de Polícia Civil, ministrando a escrivães, delegados, investigadores de polícia e papiloscopistas, dentre outras matérias. Aqui trabalhava a Lei 11.343 de 2006. Participação em inúmeras palestras, seminários, cursos, aulas em órgãos públicos, empresas privadas, igrejas, ONGs, em que apresentava assuntos referentes à violência doméstica e familiar e violência sexual contra mulheres. Boa tarde a todos os presentes. É uma imensa satisfação estar fazendo parte do terceiro encontro jurídico dos delegados de polícia. E muito embora eu não me ache à altura de estar proferindo uma fala nesse evento, até me sinto meio, brinco, né, Pepeu Gomes antes do show do YouTube, né? Então a gente se sente meio abaixo, né, do nível dos demais palestrantes aqui, que realmente têm um notório conhecimento jurídico, né, e muito preparo. Mas eu estou aqui nessa tarde ensolarada de novembro, após uma feijoada, né? Doutor Noronha, queria saber quem foi o responsável, né, por colocar a nossa mesa depois da feijoada, né? Mas tudo bem, depois conversaremos, doutor Noronha, a respeito disso, ok? Mas eu me sinto na obrigação de fazer o meu melhor, eu espero que assim seja. Então, inicio os trabalhos cumprimentando a pessoa da nossa vice-governadora, em nome de quem cumprimenta todos os demais participantes desse evento. Bem, vamos então começar falando de um assunto, já não basta a feijoada, o assunto é um pouquinho indigesto. Vamos falar sobre misoginia e feminismo. Veja só, não existe lei, Maria da Penha, sem falar de misoginia, e sem que a gente entenda o que isso quer significar. Então, a misoginia, ela é o preconceito contra mulheres. Ele é o mais universal de todos os preconceitos. Então, desde o início da história, a mulher sempre foi retratada com base na visão do masculino, ou seja, é o olhar masculino que diz qual vai ser o papel da mulher, qual é o papel social destinado a ela, né? A misoginia significa você julgar com critérios diferentes homens e mulheres, dando um tratamento social distinto para além das diferenças biológicas, né? Diferenças biológicas existem, né? São inegáveis, porém, a misoginia é você dar um tratamento diferente para além disso. E nesse tratamento diferenciado, via de regra, eu tenho a desqualificação da mulher e o rebaixamento dela. Eu sei que muitos são resistentes em aceitar isso, mas nós podemos dar exemplos daqui até amanhã a respeito disso. Alguns, a Lívia já falou, mas eu vou trazer dados para vocês em 3 exemplos que falam da nossa vida prática. Tenho certeza que todos nós já nos deparamos com isso. Violência contra a mulher. Aproximadamente 75% de toda a violência sofrida por uma mulher, ela é praticada no âmbito doméstico e familiar. Enquanto isso, apenas 12% da violência que atinge os nossos homens, ela é praticada no âmbito doméstico e familiar. Ou seja, se há uma diferença como essa, realmente eu tenho necessidade de ter políticas públicas específicas para tratar desse assunto. Um segundo ponto que nos demonstra essa misoginia que está tão concentrada na nossa sociedade é o fato de que a nossa linguagem reflete isso, né? Então, a nossa linguagem ela é a linguagem do gênero masculino. Eu cheguei aqui e saudei vocês. Boa tarde a todos. Todos inclui as mulheres. Então, a nossa linguagem ela é uma linguagem masculina e ela é voltada ao masculino. Assim, também, podemos dar um exemplo para continuar em linguagem, né? Um homem sexualmente ativo, um homem viril, um homem que sai e pega todas, né? Ele é o quê? Ele é um garanhão, né? É um animal bonito, é um animal que todos admiramos. Já a mulher, né, que tem um comportamento sexual semelhante, ela é o quê? Vamos pensar em animais apenas, né?
ela é galinha, né? É piranha. Alguém admira uma piranha? Que piranha mais linda? Nunca vi igual. Não, né? Nunca se escutou alguém falar isso. Então, diferente, né? Até mesmo na hora de qualificar, a gente já vai qualificar de uma maneira pejorativa e a gente ainda vai usar aí o animal específico, né? Um animal mais pejorativo. Também na nossa cultura, o prazer e a sexualidade ela é algo masculino, né? Quem nunca por aí ouviu um pai gabar-se do filho, né? Ai, meu filho saiu ontem à noite, pega todas esse menino, meu orgulho. Nunca se escutou um pai falar, minha filha saiu ontem, deu a noite inteira, meu Deus, está exausta, né? Feliz contando isso. Não, nunca se ouviu isso, né? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade em que o prazer ele está destinado ao homem e cabe à mulher um papel, na verdade, secundário nisso, um papel de submissão. Bem, partindo para o terceiro exemplo, vamos para a política, né? Hoje, em nosso país, nós temos leis que garantem que os partidos políticos indiquem aproximadamente 30% das mulheres como suas candidatas. Contudo, ainda assim, níveis mundiais de representação da mulher no legislativo, 23%. Então, mundialmente, a média mundial é de representação de 23% no legislativo. Média no nosso país, 9%. 9%. Ano passado, 2016, foi construído o primeiro banheiro para mulheres senadoras no Senado Federal. Até 2016, nós não tínhamos um banheiro para mulheres no Senado Federal, para senadoras, né? Naturalmente, não obstante, nós temos 13 senadoras hoje atuando. Veja só, a mulher ela é vista hoje na política como uma coadjuvante e não como uma atora principal. Então, quando nós temos uma mulher como coadjuvante na política, principalmente no campo do executivo, nós temos uma inversão de papéis que nem sempre é bem aceita pela sociedade, né? Eu acho que nós podemos usar como exemplo o que aconteceu com a nossa ex-presidente, sem entrar no mérito dela ser ou não ser uma pessoa competente para estar ocupando o cargo que ela ocupou, com relação às piadas que eram feitas a ela, muitas vezes referindo-se a seu corpo e à sua questão e sua condição de mulher, né? Ninguém se esquece dos adesivos que foram colados nos carros quando ela aumentou o combustível, mas ninguém fez adesivo nenhum referindo à sexualidade do presidente Temer, quando ele aumentou a gasolina agora, bem recentemente, né? Então, são questões para a gente pensar, e é nesse momento que, sem querer, entre aspas, puxar o saco, até porque não sou candidata à promoção, né? Que fique claro isso, mas eu fico feliz de ver mulheres na política, na posição que hoje ocupa a nossa vice-governadora. Quem é a nossa vice-governadora? Ela é Cida Borghetti, ela não é a esposa do Ricardo Barros, ela não é a esposa do prefeito, deputado, hoje ministro Ricardo Barros, ela é a Cida Borghetti. E eu fico feliz até quando, por exemplo, esses dias atrás, estava conversando com ela e comentei, por algum motivo, que ela era esposa do Ricardo Barros, e o colega ficou surpreso. Quer dizer, que bom, que ela é tão presente na figura dela enquanto política que conseguiu se desvencilhar da imagem do marido. E eu fico realmente orgulhosa e eu penso que, independentemente da nossa posição política, de esquerda, de direita ou de centro, nós devemos não só apoiar, como aplaudir e estarmos sempre à disposição, né, numa situação como essa, e de dar amparo para a governadora, inclusive quando ela assumiu o governo efetivamente, né, nós mulheres principalmente, porque o sucesso dela é o nosso sucesso. Né? Então, tão bom seja o governo dela, isso vai abrir portas, com certeza, para nós, mulheres. Bem, continuando, nós sabemos que, em toda a história, nunca o poder foi dado por quem o tem, a quem não o possui, por livre e espontânea vontade. Ninguém acorda de manhã e pensa, ai, que manhã linda, por inspiração divina, vou deixar as mulheres votarem. A partir de amanhã, as mulheres votam. Não, não foi assim que aconteceu. Né? Nós só votamos hoje porque algumas mulheres, porque as sufragistas saíram às ruas. Elas brigaram, elas se manifestaram, elas apanharam, elas foram presas, elas foram humilhadas para que hoje a gente esteja aqui. Para que hoje a gente possa compor uma mesa e esteja fora do papel de estar nos bastidores, para que a gente hoje possa ser protagonista. Né? Nós tivemos também Olympe de Góes. Ela era uma... Perdão, agora esqueci como é que se chama, escritora de peças de teatro do século XVIII, e ela foi decapitada
porque após a Revolução, após os jacobinos entrarem no poder, ela fez a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E Robespierre, ao lado de quem ela havia lutado, entendeu isso como uma afronta a eles e mandou decapitá-la, né, em 1793, sem que ela tivesse sequer o direito à defesa, né, antes de ser decapitada. Por quê? Porque ela fez a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã. Enfim, logo, né, o feminismo, saindo da misoginia, o que é o feminismo? Tem muita gente que fala besteira, abre a boca, eu escuto colegas falando isso, fico com vergonha. Eu não sou feminista, sou feminina, por favor. Tem coisa que a gente não fala para não passar muita vergonha, né? Tem coisa que a gente fala e passa vergonha, mas tem coisa que a gente não fala para passar muita vergonha. Por quê? Porque o que é ser feminista? Ser feminista não é buscar a destruição do homem, ser feminista é buscar a igualdade. É buscar as mesmas oportunidades, é buscar que as mulheres só tenham que ultrapassar os mesmos obstáculos que os homens, os mesmos, não é ser diferente. Claro, sempre eu falo respeitando as diferenças biológicas, que obviamente elas existem, né? Que ninguém é boba de falar que não. Veja só, tem colega que fala isso, mas ela quer ser chefe de uma delegacia contra o patrimônio. Ela quer ser chefe de uma divisão. Como que ela quer ser chefe de uma divisão se ela não entende que o feminismo é isso? É essa igualdade, justamente, entre as pessoas, entre os colegas. Ou seja, às vezes, quantas colegas elas têm o preparo para assumir, né, uma divisão? Contudo, apesar da nossa instituição ser centenária, apenas hoje, né, apenas hoje, depois de, faz menos de 5 anos, creio, na gestão do Dr. Júlio, salvo engano, é que nós temos a nossa primeira delegada divisional. Pela primeira vez na história, gente, a nossa instituição tem mais de 150 anos, e nós não tínhamos uma delegada divisional até menos de 5 anos atrás, né? Assim, sendo que hoje nós representamos quase 20% dos delegados de polícia do estado do Paraná. Né? E, obviamente, nós estamos falando de pessoas preparadas. Né? Não estou falando, não tem que ter cota para qualquer um. Não, é para pessoas que estejam realmente preparadas e prontas para o desempenho da função. E hoje, com certeza, há vários delegados de polícia nessa situação, em especial para trabalhar em delegacias operacionais, porque, assim, como disse e reforçou o NUT ontem, o trabalho do delegado de polícia, ele é um trabalho jurídico, ele é um trabalho de capacidade intelectual. Fico feliz, inclusive, falando da nossa divisional, que ao assumir, ela tenha mantido a doutora Daniela na delegacia de armas e munições, coisa que também que a nossa instituição nunca tinha visto. Por quê? Porque é um trabalho eminentemente técnico, é um trabalho de estudo. É esse o trabalho que ela faz. Esse trabalho pode ser feito tanto por um homem, quanto pode ser feito por uma mulher, não há diferença alguma nisso. Bem, então, os meus colegas e as minhas colegas, né? Eu penso que se você quer que a sua filha tenha oportunidade, né, que a sua esposa, às vezes a sua namorada tenha uma oportunidade, você, enquanto delegada de polícia, enquanto policial, né, todos nós temos, na verdade, o dever de sermos feministas, né? E vamos, obviamente, combater aquele feminismo que trata o homem como um sujeito demonizado, né? Que trata o homem como um sujeito desqualificado. Naturalmente, também cabe a nós fazermos a defesa do masculino nesse âmbito, porque é graças aos homens que nós hoje estamos aqui também, né? Graças ao fato dos homens terem saído e terem caçado, e hoje a gente brinca, quando chove, cai um poste lá, todo mundo fica feliz porque tem um homem que vai lá cortar as árvores, tirar os fios, fica todo mundo feliz quando tem um homem para fazer esse tipo de coisa. Não é só para matar barata, né? O pessoal brinca, mas não é só para matar barata. Então, também, no sentido de que a gente deve combater esse tipo de feminismo. Mas vamos adiante, então. Indo adiante, eu preciso entender, então, o que é misoginia, eu preciso entender o que é feminismo, para ser possível que eu entenda por que a Lei Maria da Penha surgiu. Então, ela surge não só para que a gente combata essa face da misoginia, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher, e, em seu artigo 226 da Constituição, a Constituição nos fala que é dever do Estado criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. Isso aqui está atrelado a pactos internacionais assinados pelo Brasil. Então, tudo vem ao encontro
desses mesmos interesses. Vamos só dar uma olhadinha no artigo 5º. Eu não vou falar o que a lei diz, eu vou falar de inovações. Só que, para a gente falar de algumas inovações, a gente tem que entender o que o artigo 5º fala. E o artigo 5º, ele fala bem claramente. Para efeitos dessa lei, né, eu vou punir ações e omissões baseadas no gênero. Por que isso aqui é importante, gente? Porque quando a Lei Maria da Penha saiu, nós saímos aplicando ela para toda e qualquer situação, e isso não está certo. E hoje os nossos tribunais superiores, o nosso Tribunal de Justiça do Paraná, o nosso STJ, eles têm sido cada vez mais pontuais no sentido de que não basta ser mulher para poder ser vítima de violência doméstica e familiar. Como mulher, eu posso ser vítima de outros tipos de violência, naturalmente, inclusive violências que são específicas para o nosso gênero ou que, via de regra, são sofridas mais por mulheres. Mas eu preciso também de outros requisitos. Primeiro, eu tenho que ter o artigo 5º bem configurado. Então, no âmbito da unidade doméstica, ou seja, essa violência tem que ser perpetrada em situações de gênero, no âmbito da unidade doméstica, sumiu um, no âmbito da família, ou então no âmbito das relações íntimas de afeto. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. A nossa legislação fala claramente no inciso 3º, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. E aí eu pergunto para vocês, mas eu já perguntei isso para vários colegas, quando chega lá o namorado e a namorada, a moça chega à sua delegacia e ela quer fazer um boletim de ocorrência de ameaça contra o ex-namorado, você registra como Maria da Penha? Tenho certeza que quase a totalidade dos meus colegas registram. Tenho quase certeza, para não dizer que são todos, porque pode ter uma exceção. Quer dizer, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária tem feito isso. Quem não tem feito isso, gente? O Judiciário. Tanto é que foi até divulgado no nosso grupo de delegados, o STJ acaba de emitir uma súmula falando exatamente o texto da lei. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque nós já vamos conversar sobre a Lei 13.505, que fez várias alterações, e, mais uma vez, essas alterações são só para a polícia. O judiciário não tem que fazer nada, o judiciário não tem papel nenhum no combate à violência doméstica e familiar, só nós, é só a polícia que tem esse papel, porque é o que parece. Porque, assim, está aqui, se tem uma súmula, é porque os juízes não estavam aplicando o artigo que está previsto em lei, né? Então, se a súmula tem que falar exatamente o que está previsto no artigo de lei, nós temos um problema sério com relação ao judiciário no que trata de violência doméstica e familiar. Então, a posição atual do nosso Tribunal de Justiça, e eu peço que os colegas tenham muita atenção nisso, porque aí sim entra o protagonismo do delegado de polícia, uma tendência cada vez maior é exigir que haja, então, a relação, como eu falei ali do artigo 5º, ou doméstica, ou familiar, ou íntima de afeto, mais gênero, mais hipossuficiência da mulher. E essa hipossuficiência pode ser uma submissão física ou pode ser uma submissão financeira. Gente, tem muita decisão a respeito disso, mas é muita mesmo. Tá? E já passou da hora de nós, delegados de polícia, termos a coragem de fazermos o registro, sim, daquela ocorrência, mas a gente pegar e usar o nosso conhecimento jurídico para despachar aquela ocorrência, dizendo que se trata de uma situação que está fora da Lei Maria da Penha. Ou seja, não cabe medidas protetivas e não cabe inquérito policial. É nosso papel fazer isso, é nosso papel jurídico fazer isso. Como o palestrante de ontem referiu, né, nós não somos meros escrivães da polícia militar quando chega um flagrante. A gente tem que usar o nosso conhecimento jurídico para trabalhar as situações, inclusive para não fazer os flagrantes em situações como essa, em que eu não tenho uma clara hipossuficiência, uma clara situação de violência de gênero. E o que os tribunais superiores, inclusive, têm falado a respeito de violência de gênero? Que a violência de gênero não é aquela violência não é qualquer violência, né? Não é a violência surgiu de uma discussão acalorada entre cunhados, entre irmãos, né? Não, ela exige a motivação de gênero, e foi por isso que a gente conversou sobre misoginia, né? Então, ela exige a motivação do gênero. A violência, ela tem que ter como fundo o gênero. É o pai que bate na filha porque ela chegou tarde em casa, ele não aceita isso, mas se fosse o filho homem, era quem? Era o garanhão, não tinha problema. Né? Então, é para evitar esse tipo de violência que nós temos a Lei Maria da Penha. Tá? E é para aplicá-la dessa forma que os nossos tribunais
tem se manifestado cada vez de uma maneira mais pontual, ok? Inclusive, falando aqui, mas há necessidade da demonstração de situação de vulnerabilidade e hipossuficiência em perspectivas de gênero. Decisão essa aqui que é do STJ. Depois posso passar para quem tiver interesse em conhecer os seus termos completos, né, naturalmente. Ou seja, não basta ser contra a mulher, não basta ser mulher. Né? Não basta ser contra a mulher, não basta ser mulher. Tem que ter uma motivação de gênero e essa mulher tem que estar em situação de hipossuficiência. Então, eu posso ter violência doméstica e familiar da mãe contra a filha? Posso, desde que eu tenha que analisar essa situação profundamente e verifique nessa situação que há uma violência caracterizada como de gênero, ou seja, ficou evidenciado que a violência foi praticada por este motivo. Bem, até a pretexto disso, eu trago essa imagem, que eu, me desculpe, esqueci o nome do pintor, porque assim, tem colega que quer fazer termo circunstanciado em situação de violência doméstica e familiar. Por favor, gente, não me façam passar vergonha quando eu vou às reuniões do judiciário, né? Situações de violência doméstica e familiar não cabe termo circunstanciado, não cabe hoje, não cabe nunca, nunca, não pode, tem decisão, já está consolidado esse entendimento de que não cabe. Agora, você, delegado de polícia, pode entender que aquela situação não é uma situação de violência doméstica e familiar, então justifique que não é e faça o termo circunstanciado, não tem problema. Só que você tem que justificar, e não pode ser uma situação de violência doméstica e familiar. Ok? Tem que ser uma situação, efetivamente, que não se encaixe, né, na aplicação da lei. E agora, nós vamos dar uma conversadinha muito rapidamente a respeito da Lei 13.505, que saiu agora, bem fresquinha, né, do dia 8 de novembro de 2017, mais uma vez, uma lei que veio trazer ainda mais deveres à polícia judiciária e também, de certa forma, à polícia militar e à polícia científica. Ok? No artigo 1º ali dessa lei, ela vai falar o seguinte: a lei dispõe sobre o direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar de ter atendimento policial e pericial especializado e ininterrupto. Vamos parar por aqui. É só policial que tem que ser. Ininterrupto e especializado. O judiciário não precisa. O Ministério Público não precisa também. Né? Podemos refletir sobre isso, que tenho certeza que cada um de vocês aqui terá um caso para contar. Mas não faz 2 meses, eu encaminhei para o judiciário aproximadamente 74 pedidos de... Aproximadamente não, eu creio que foi isso, 74 pedidos de medida protetiva, de sexta e sábado, somei os 2, mandei para o plantão judiciário, que era no domingo, e o juiz indeferiu todas as medidas protetivas. Ele não indeferiu as que não eram lesão. Ele não indeferiu aquelas que não tinham prova da ameaça praticada através do celular, porque a gente encaminha junto, né, as degravações ali em Curitiba. Não, ele indeferiu todas as medidas protetivas. Então, eu preciso de uma lei para falar da polícia, mas eu não preciso nada do judiciário, está tudo certo com o judiciário, com o Ministério Público também, está tudo bem. Né? Eles têm pleno conhecimento e entendimento do que é violência de gênero, pelo jeito, né? Porque não sou só eu que passo por situações como essa. Né? Nós temos o problema de uma colega, de uma comarca, de uma delegacia da mulher, que no descumprimento de medida protetiva, por mais grave que ele seja, o juiz não decreta a prisão do agressor. Né? Eu estava na delegacia dela, quando a mulher chegou com a perna quebrada, porque o agressor, num descumprimento de medida protetiva, tinha atropelado ela. Né? E o juiz falou, na minha frente, inclusive, que ele não ia decretar a prisão do agressor, porque não tinha prova de que tinha sido o agressor que tinha quebrado a perna da vítima. Então, na minha presença. Ou seja, será que é só a polícia que precisa de treinamento, precisa ser uma polícia especializada para dar atendimento a questões de gênero? Fica a reflexão. Né? Bem, esse artigo 1º, ele determina a inclusão do artigo 10, a linha A, a Lei Maria da Penha, que fala, além disso que eu acabo de ler, no atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto, prestado preferencialmente por servidor... e aí, ele adiciona, né? Prestado preferencialmente por servidores do sexo feminino previamente capacitados. Mais uma vez, eu chamo a atenção porque só os policiais que têm que ser capacitados, né? Mais ninguém tem que ser, só a gente tem que ser capacitado. Os outros é todo mundo muito capacitado já. Gente, isso alija os homens do papel ativo do combate à violência doméstica e familiar. Tá? Para demais, isso aqui está equivocado. Eu trabalho com violência doméstica e familiar faz quase 8 anos. Tá? Quem afirma que a mulher tem uma escuta mais qualificada, um atendimento não julgador, está errado, porque isso, na verdade, é da pessoa, seja homem ou seja mulher. Tá?
E, por fim, né, o legislador, ainda, ele pressupõe que o nosso policial masculino, ele é um estúpido, né, porque estúpido é aquele que é ignorante, que não consegue aprender nada. Ele pressupõe que o nosso investigador é uma pessoa estúpida, que não consegue aprender. Quer dizer, eu não vou conseguir ensinar o nosso investigador a dar um atendimento, ele vai aprender, não vai conseguir. Né? É isso que essa legislação pressupõe. E veja só, gente, o que acontece com a nossa falta de representatividade no legislativo? Como é que uma coisa dessa passa? Eu confesso a vocês que eu não tinha lido o texto integral, né, porque nós acabamos nos concentrando na questão do deferimento ou não das medidas protetivas pelo delegado de polícia. Mas, assim, como que uma legislação dessa passa, gente? Mais uma vez, a polícia sendo massacrada e sendo tratada como grandes opressores da mulher vítima de violência, sendo que, na verdade, em grande parte do Brasil, nós somos o único serviço que essa mulher tem. O único. É a única porta que está sempre aberta, é a porta da polícia. Tá? Mas, indo adiante, no inciso 2º, essa lei vai falar a respeito de diretrizes para a oitiva de vítima e testemunha, né? E ali no inciso 2, vocês estão vendo? A pessoa é míope, esse negócio é longe, mas eu acho que vocês estão vendo a mesma coisa que eu, sim. No inciso 2º, então, quando a gente fala de obedecer as seguintes diretrizes, fala a garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica, familiares e testemunhas terão contato com o investigado. Gente, para que fazer um artigo de lei que jamais terá aplicabilidade? Isso tira a credibilidade da lei. As pessoas leem esse artigo, isso não funciona, não vai funcionar nunca, é impossível. Como que eu vou garantir que esse agressor não vai encontrar na rua uma testemunha, caminhando na rua? E outra coisa, se o agressor procurar a testemunha e fizer alguma ameaça, eu já tenho mecanismos legais para coibir isso. Então, para que criar um dispositivo que não serve para nada, só serve para fazer a vítima olhar para isso e falar assim, a lei não funciona? Perder credibilidade, de novo, gente, como é que isso aqui passou? Como é que ninguém viu esse artigo indo assim, ó, passando na nossa frente, sabe? Realmente, nós precisamos muito de mais deputados federais ou de deputados aliados ao nosso pensamento, porque está ficando muito difícil de trabalhar com esse tipo de coisa. Né? Bem, no parágrafo 2º, nós temos ali no inciso 1º, só vou chamar atenção para alguns pontos que são os piores. Né? O resto é ruim, isso aqui que eu estou chamando atenção é péssimo. Né? Ali no inciso 1º, a inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, que contará com equipamentos próprios e adequados à idade da vítima. Gente, de novo, para que colocar uma norma que jamais vai ser cumprida? Como que você vai garantir que a pessoa vai ser... Eu acho assim, o mínimo, né, um cadeirante tem que ter acesso a uma cadeirante. Ela tem que ter acesso, mas é a qualquer local público. Então, para que colocar uma norma falando isso? Para ela não ser cumprida. Como que eu vou dar atendimento individualizado para cada situação de mulher? Isso é impossível. E outra coisa, por que só nós temos que dar esse atendimento? O judiciário também não precisa. O Ministério Público, a Defensoria Pública, eles não precisam, só nós. É só a polícia, de novo, que tem que fazer isso. Mais ninguém tem que fazer. Tá? Enfim, né? Chegando ali ao inciso 3º. O depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação. Desculpe, ficou com uma separação, mas a culpa é minha. Na lei não está dessa forma. Tá? E a mídia integrar o inquérito. Bem, por que tem que degravar? Não tem que degravar, o juiz tem que assistir o depoimento que a vítima deu na delegacia. Se o juiz não assiste o depoimento que a vítima deu na delegacia, ele não entende, ele vai ter nova reinquirição de vítima. Daí é engraçado, porque o inciso 3º fala que nós não podemos reinquirir a vítima. Mas o juiz que não assiste a declaração que nós vamos fazer na delegacia, ele pode reinquirir a vítima quantas vezes ele quiser. Então, por que só nós não podemos reinquirir a vítima? Outra coisa, em situação de violência doméstica e familiar, você pode ver qualquer julgado, e está falando em situações em que não há outras provas. Por exemplo, uma ameaça verbal praticada dentro da casa em que só está a vítima e agressor. Que a palavra da vítima ela é levada grandemente em consideração, justamente porque ela reiteradamente consegue falar sobre aquela situação sem contradição. Pergunto a vocês, nós vamos ficar sem prova de ameaça, então? Nós temos duas possibilidades. Ou o agressor vai ser condenado sem prova, ou todos vão ser absolvidos. Então, como que eu não vou reinquirir a vítima numa situação dessa, se é a única prova que eu tenho de algumas agressões que não deixam marcas? Né? Então, assim, não foi pensado nisso quando foi feita essa legislação a respeito dessa necessidade, sim, de reinquirir a vítima em algumas situações de violência doméstica familiar. Outra coisa, degravação para quê? Né? Estávamos falando de degravação para quê? Eles têm que assistir o vídeo. Quem vai fazer essas degravações?
Nós não temos como fazer as degravações, quem vai fazer? Agora, isso sim, né? Aproveitar a presença do nosso delegado-geral, aproveitar a presença da nossa vice-governadora, porque isso nós podemos, basta ter vontade. Nós podemos ser o primeiro estado a implantar efetivamente o depoimento por vídeo da vítima. Isso nós podemos. Tá? Seria um grande orgulho que, dessa vez, o Paraná saísse na frente na violência doméstica e familiar, dentro da Polícia Civil. Em outras áreas, talvez a gente esteja à frente de outros estados, mas, infelizmente, no combate à violência doméstica e familiar, nós não estamos no mesmo patamar da maioria dos outros estados. Ok? Então, nós podemos, gente, se nós tivermos uma boa vontade, se for possível acordar isso com o doutor Castella, amarrar bem, fazer a licitação, nós podemos, gente, ser o primeiro estado a implantar em todas as delegacias, ou pelo menos em todas as especializadas, o depoimento por videoconferência por vídeo da vítima. Né? Porque hoje já é possível você fazer o vídeo, anexar no sistema e mandar para o Tribunal de Justiça. Isso já é possível, quer dizer, a parte mais difícil, me parece, já está pronta. Então, seria só a gente adquirir material para conseguir fazer a oitiva da vítima. Né? E realmente seria um salto de qualidade, tanto no atendimento da delegacia, né, quanto na possibilidade do juiz analisar realmente qual é a situação da vítima para deferimento ou indeferimento de medidas protetivas. Certo? Então, faço esse apelo, aí, aproveitando, né, a presença de pessoas tão ilustres, para que a gente possa, de repente, o Paraná possa sair na vanguarda aí nesse aspecto. Bem, e eu termino, então, com você. Opa. Cadê o meu socorro? A pessoa que presta socorro, né? Achei ela. E eu termino com uma imagem, né, da Olympe de Gouges para vocês conhecerem ela, né? Quem for a Paris pode também visitar o Legislativo de Paris, tem um busto dela, é a única mulher que tem um busto lá no Legislativo de Paris. Então, eu termino a minha palestra com uma frase dela. Ela diz uma lenda, né, não sei se é verdade, até porque há poucos registros a respeito disso, que quando ela estava sendo levada para a guilhotina, né, ela gritava que se uma mulher pode subir o cadafalso, né, ou seja, né, para ser morta, ela também tem que ter o direito de subir a tribuna. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês e tenhamos toda uma boa tarde.